depois do nosso início, com perguntas. Só lembrando que a conversa está sendo gravada, então está sendo transmitida no YouTube da Livraria da 20 agora, e posteriormente também vai ser reproduzida nas redes da Record, então quem fizer perguntas, a gente considera que está ciente com a gravação, tá bem? Hoje a gente está recebendo o Gessé Souza, autor de A Elite do Atraso, e o João César, professor da UERJ, e nos honra muito, né, como eu sou o Tadeu, como editor da Civilização Brasileira, estar aqui hoje conversando, acho que sobre um dos livros de sociologia mais importantes da última década, que é A Elite do Atraso, tudo que ele representa na repercussão, tanto no debate público quanto acadêmico. E hoje a gente está aqui feliz por estar celebrando a nova edição da Elite do Atraso, que está saindo pela Civilização Brasileira, e nos reunimos aqui hoje para conversar sobre a história desse livro, o que ele representa hoje para a gente entender o Brasil, nossa política, nossa sociedade, o que está acontecendo, de onde viemos e para onde vamos. Então, vou deixar aqui uma abertura livre para o Gessé, talvez contar um pouco da história da Elite do Atraso e o que representa essa nova edição. Depois eu passo para o professor João César. Maravilha. Tem que usar esse microfone. É esse aqui? São os dois. Esse aqui também? Boa noite, pessoal. Antes de tudo, muitíssimo obrigado para vocês que, depois do trabalho, encontraram o caminho para cá. Muito, muito, muito legal isso. Eu estou muito honrado também com a presença do João César, que era alguém que eu já há muito tempo que queria conhecer pessoalmente, e ele muito gentilmente aceitou o convite. Queria agradecer ao Tadeu por estar aqui. Tadeu é muito mais do que um editor. Esse último livro, ele fez um trabalho que foi excepcional, né? Enfim, da cabeça dele nem foi uma coisa que eu... Né? Ou seja, ele ajuda mesmo. Eu nunca tinha tido essa experiência antes, é muito legal. E a gente tem sempre um diálogo muito franco, você diz as suas opiniões, a gente vai crescendo e é sempre uma coisa muito boa. Né? Sobre esse livro, obviamente esse livro foi uma grande alegria para mim. Né? Eu jamais imaginei que eu ia ter um livro que iria vender 400 mil cópias e tal, né? E que, enfim, queria ter a repercussão que teve, né? E tal. E eu acho que ele teve essa repercussão, por quê? Porque, no fundo, era uma época em que o país estava com uma grande interrogação na cabeça e as ideias hegemônicas dominantes que eu estava criticando no livro, né? Entende? As ideias, normalmente, as pessoas não percebem, nem os intelectuais. Aliás, 90% dos intelectuais não têm ideia, né, de como funcionam a abstração teórica, quem é um grande pensador, quem é mais ou menos, quem é do segundo, terceiro, quarto. Normalmente, as pessoas não têm a menor ideia disso. E os intelectuais também não. Né? Por quê? Porque é difícil você perceber isso. Né? E por exemplo, quer dizer, tem gente até que diz assim, já você fica criticando o Sérgio Buarque, tal, vai parar, entendeu? Quer dizer, que critica de hoje. Pô, eu tenho que pegar Sérgio Buarque porque todo mundo segue Sérgio Buarque. Né? E aí não é todo mundo, mas tem gente que não gosta, que não segue. Não, mas não é isso. É porque o cara montou o modo mais abrangente de interpretação de uma sociedade. A ideia de Sérgio Buarque construiu a identidade nacional que cada um de nós tem na cabeça, que vai estar em todos os jornais, entende? O jornalista não tira da cabeça dele as ideias que ele utiliza. Como todo mundo, ele vai tirar da cabeça dos grandes pensadores. Né? Entende? Embora não saiba disso, embora não tenha consciência disso, né? Isso não tem nenhuma importância. Né? O que eu quero dizer é as ideias que Sérgio Buarque construiu foram as ideias envenenadas que continuam até hoje pautando o que pensa a direita e a esquerda. A esquerda leva cacetada com todo golpe de Estado que acontece, porque ela é colonizada pelas ideias
do opressor. Né? Que ideias são essas, pessoal? Primeiramente, a ideia de que, quer dizer, porque no fundo a identidade nacional, ou seja, o nível mais alto de reflexão, que você vai explicar de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, né? Era a questão que as grandes religiões mundiais tratavam. Por conta disso, elas se tornaram grandes religiões mundiais, porque elas respondiam a essas 3 grandes questões existenciais. Né? De 1800 para cá, quem faz isso são pensadores, intelectuais, percebe? Não é mais profeta. Né? A ciência substituiu a religião, embora ela continue existindo como quem vai definir o que é verdade, mentira, bom, mal, etc, etc. Né? Então, é muito importante isso. É importante a gente saber quem é o mais importante. Senão a gente não vai saber nada. Né? Aliás, isso vale para tudo na vida. Se a gente não sabe diferenciar o principal do secundário, a gente é cego. Né? Está no meio, no mar de confusão. Né? O mundo só se estrutura quando a gente sabe aquilo que é mais importante, que vai hierarquizar depois todos os outros elementos. Percebe? Né? Então, eu peguei Sérgio Buarque, né? E, ao criticar Sérgio Buarque, eu achei que eu estava criticando. Não é que eu achei. Eu sei que eu estou criticando, né, a inteligência brasileira dos últimos 100 anos. Né? Porque, mesmo quem não concorda com ele, não reconstruiu as questões de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Então, a resposta não foi no mesmo nível. Porque aí você pode estar cuidando sobre desigualdade, racismo, não sei o quê, e você não está pensando nisso, que é o principal. Você está engolindo esse veneno, percebe? Né? Então, eu quis formular com esse livro nada mais, nada menos do que uma nova identidade nacional para os brasileiros, né? Especialmente com essa coisa de que, por exemplo, a gente não vem da corrupção em Portugal, porque isso é para criminalizar o voto, para desmoralizar o voto do pobre, etc., porque é o negro e o pobre que vai ser tido como corrupto, o eleitor de corrupto. Né? O branquinho italiano acha que é europeu, que não pertence a esse povo. Por conta disso, ele sai nas ruas depois gritando corrupção, não sei o que e tal, para parar, né? Entendeu? E isso vai o quê? Você vai culpar a vítima. Entre nós, a gente culpa a vítima. Porque nós fomos ensinados a culpar a vítima. Entende? Né? E aí você diz que essa vítima ainda vai realizar a corrupção no Estado e na política. Como se fosse só na política e no Estado é outra mentira enorme. É claro que se rouba na política. Mas o roubo do político, né, é o aviãozinho do tráfico, entendeu isso? O que importa é quem está pagando. Entende? Lembra a JBS mandando as malas? Olha aí, faz isso aí. É mais uma forma de você invisibilizar o poder real, o exercício do poder real. E o principal dispositivo de poder é a invisibilidade. Né? Se quem está fazendo, né, desculpem, a merda toda, está invisível, não há como você reagir. Né? Percebem isso? Isso tudo quem deu de presente foi o Sérgio Buarque. Né? Genial. Né? Okay? Para os interesses elitistas. Né? E aí você tem a sala da Fundação PCO Abramo do PT. Qual é o nome dela? Sérgio Buarque. Entende? Claro, vai levar cacetada. Claro. Claro. Né? Quando é que vai ser o próximo golpe de Estado? Esse é o negócio. Entende? Quando você não cria ideias novas, não se contrapõe, não disputa a hegemonia das ideias, é isso que acontece. E eu quis fazer uma leitura em que visse não a corrupção como vindo de Portugal, porque a gente não tem nada de português, é uma bobagem isso. Né? A gente nasceu aqui com a escravidão e era uma instituição total que vai criar uma cultura distinta, uma economia distinta, um direito distinto, uma política distinta, e não existia em Portugal. Entendeu? É uma bobagem isso. A gente pode estar falando português, comendo bacalhau, e a gente não tem nada a ver com Portugal. Percebe? Por quê? Porque os estímulos institucionais aqui foram completamente distintos. Cultura não é um negócio que cai do céu com a chuva, ela tem que estar ancorada em instituições, senão ela não exerce as suas virtualidades. Né? Então, eu quis pegar esse tema da escravidão e não é só o nome, porque muita gente disse que a escravidão foi importante. Né? Eu queria explicar. Né? Como é que você explica? Ora, você pega o tema principal, de novo,
Você precisa saber qual é o tema principal. Né? E eu tinha aprendido, né, com caras como Bourdieu, Weber, etc., Habermas, etc., os três concordariam com isso. O principal tema para uma sociedade, você conhecer uma sociedade, a chave dela é você perceber como ela se legitima. O resto todo vem de roldão. Né? Porque, né, toda sociedade é, em alguma medida, injusta, e essa injustiça tem que ser travestida de justiça, como se fosse bom para quem é o oprimido. Se você não consegue isso, você não consegue estabilizar nenhuma forma de dominação. Ela não existe, você não pode explorar os outros, entende? Você não pode humilhar os outros. Né? Então, o grande interdito dessa elite de 500 anos é: o Estado é meu, eu uso o Estado para roubar, a única coisa que eu faço é roubar, é isso, a nossa elite é isso, né? É uma elite do saque, então não produz um parafuso, só rouba, né? E se você pega a outra elite, que não é a financeira, é uma elite de ladrões de terra e assassinos de gente, até hoje, em todos os lugares é isso, né? Entende? Então você tem aí o quê? É um pessoal que precisa do controle do Estado. Para controlar o Estado, ele precisa o quê? Culpar a vítima, que é o povo. Né? Antes não era preciso, porque o cara era negro, tinha racismo científico e tal, vai parar. Depois de Vargas, quando ele vai criticar isso, né? Vai afirmar o negro, a cultura negra, aí o racismo assume uma outra face entre nós, que é o racismo cordial. Ele é sentido, mas não pode ser mais explicitado. Aí ele tem sempre que ser atualizado sobre máscaras novas. A principal máscara é a corrupção. Né? Tem um povo aqui, e é sempre quem? É quando o negro e o pobre elegem alguém. Né? Ou seja, quem é marginalizado, etc, etc. É isso isso é a continuidade da escravidão. Por quê? Porque é o traço mais visceralmente antidemocrático. Né? Ou seja, as outras pessoas não são gente, não podem participar, apesar de todo o teatro de que é moderno, democrata, etc, etc. Né? Quer dizer, destrinchar essa cultura de golpes de Estado mostra a continuidade do mesmo sistema de dominação que existia antes. E também a forma como as classes se reproduzem. Né? Elite, classe média, né? Você produzindo 40% da nossa população de pessoas que são analfabetas funcionais, que vão ser exploradas pelo trabalho muscular, como um cavalo, como uma mula e como os antigos escravos. Né? Isso é mostrar a escravidão hoje, tá? E não lá atrás. Eu não estou falando disso, não estou, né? Entendeu? Eu não sou historiador, sou sociólogo. Eu quero ver aquilo que não é visto hoje em dia, né? E perceber a continuidade sobre máscaras que nos enganam, né? E esse livro foi percebido desse modo e, obviamente, foi a maior alegria da minha vida profissional ver que gente, entende? Quer dizer, né? Pessoas, quer dizer, né? Se ele vendeu 400 mil cópias, alguns milhões leram, porque as pessoas leem por 1000 métodos aí pirateados, que ainda são permitidos, né? Emprestados e tal, leem cópia e tudo. Roubado. Agradeço muitíssimo vocês estarem aqui. Vamos começar o debate. Bom, vamos agora ouvir o João César, suas primeiras impressões sobre Elite do Atraso, como esse livro chegou na sua vida e o que você tem a nos brindar sobre ele. Com isso aqui, tá. Vocês acham conveniente que eu fale por uns 15 minutos sobre a importância do livro e do Gessé no pensamento social brasileiro? Pode ser? É adequado? Então, me avisa quando tiver 10 minutos. Então, vamos lá. Eu gostaria, nesses 15 minutos, de destacar 3 pontos que eu creio que são fundamentais, que nem sempre são mencionados. A originalidade radical da posição do Gessé Souza na disciplina mais nobre das ciências humanas no Brasil, que é o pensamento social brasileiro. A radicalidade das contribuições teóricas do livro, que nem sempre são destacadas, as contribuições teóricas. E gostaria de concluir com uma presença que me surpreendeu na releitura. Eu não tinha me dado conta, Gessé, quando eu li pela primeira vez já há alguns anos. É que aqui, neste livro, há uma figura tutelar, assustadora, que é Karl von Clausewitz, que é um autor do famoso livro Der Krieg, da Guerra. Eu vou concluir com isso, então. Principio. Nas ciências humanas brasileiras, a disciplina mais nobre
paradoxalmente, é anterior à própria ideia de universidade no Brasil. É o chamado pensamento social brasileiro, que é uma disciplina cuja principal finalidade é investigar e buscar definir a identidade nacional. Aqui já surge de imediato a primeira originalidade radical da obra do Gessé Souza, não apenas este livro, mas o conjunto de livros em torno deste, nesta disciplina do pensamento social brasileiro. Porque, em geral, a identidade brasileira é definida pela negativa, ou pelo que nós podemos denominar de uma arqueologia da ausência. E ela é anterior à universidade, porque aceitemos 1934 como o início da universidade no Brasil, como nós concebemos a universidade hoje. A primeira turma de Ciências Sociais da USP é de 1934. Nesta primeira turma, havia alguém que veio da ralé e tornou-se o mais importante teórico da sociologia, um dos mais importantes do século XX. Pessoa pela qual eu tenho uma admiração irrestrita. Eu considero o Machado de Assis do século XX, que é o Florestan Fernandes, que veio da ralé. É um caso único, em 1934. Mas quando essa disciplina surge, já há uma tradição indispensável, composta por livros como O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, Um Estadista do Império, do Joaquim Nabuco, a biografia do seu pai, que, na verdade, é uma biografia do sistema político do Império Brasileiro. Em 1902, Os Sertões, de Euclides da Cunha, mas também Canaã de Graça Aranha. Há um conjunto de textos fundamentais que pensaram a identidade nacional brasileira, geralmente na chave da arqueologia da ausência. Para sintetizar, pensa em Macunaíma, 1928, Mário de Andrade, o herói sem nenhum caráter. Mas o caráter nenhum do Macunaíma nada tem a ver com moral, tem a ver com o fato da impossibilidade de definir uma identidade ontologicamente estável. O Macunaíma é e não sendo, ele nunca se torna. No final do livro, ele vira constelação, como diz o samba enredo. Aliás, Gessé, eu devo confessar, não contem para ninguém, eu tenho uma enorme inveja do Gessé, porque este livro deu origem a um samba enredo. Isso é uma coisa, eu considero esse a maior conquista possível para um acadêmico, escrever um ensaio que vira samba enredo. Isso. Para campeã popular. Paraíso do Tuiuti, não é isso? Paraíso do Tuiuti, não é isso? Então, essa tradição é longeva e antecede a universidade, a tal ponto que, quando pela primeira vez há curso universitário de Sociologia, Antropologia, Ciências Sociais, há uma interdição a um gênero, que é o gênero do ensaio, que é o gênero do pensamento social brasileiro, que é o gênero ao qual o Gessé com coragem retorna, o gênero do ensaio, mais do que o gênero do tratado acadêmico. Pois bem, nessa tradição há um momento, que é um momento de encruzilhada, em que surgem 3 ensaios na véspera e na aurora da universidade. Em 1933, com o ensaio do Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, um ensaio de 80 páginas, vocês devem sair daqui agora, comprar e ler. É a primeira interpretação marxista da história do Brasil, equivale a dizer que é a primeira tentativa de compreender a formação da evolução política do Brasil pela luta de classes, embora o conceito de classes, tradicionalmente, seria complexo de pensar no Brasil colonial, mas o conflito de interesses, o eixo é o conflito de interesses, o eixo do Gessé é compreender como o poder se articula a partir de conflitos de interesses e de manipulação de ideias. Aí o Caio Prado não chegou, mas é essa. O Gilberto Freire publica pela primeira vez um texto que tem uma afirmação positiva da identidade nacional. Isso está perfeitamente reconhecido no ensaio de Gessé, que é a Casa Grande Senzala, em que a miscigenação surge não como um obstáculo civilizatório, mas mesmo como uma possibilidade do Brasil oferecer ao mundo uma alternativa, o que depois da Segunda Guerra Mundial levou a Unesco a adotar o Gilberto Freire como modelo. Acreditem nisso. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o Gilberto Freire estava entre os mais importantes intelectuais do mundo por essa possível alternativa de uma miscigenação que não seria conflituosa, mas harmônica. É equivocado, mas era assim que se via na época. 3 anos depois, já com 2 anos da criação da USP, já com a primeira turma de Ciências Sociais em formação, entre eles Otônio Cândido e Florestan Fernandes, o Sérgio Barcelona publica Raízes do Brasil. Dos 3 livros, o do Caio Prado Júnior foi esquecido. Imagina, uma interpretação do Brasil que tenha como base conflitos de interesses, nunca, não é? O Gilberto Freire foi deixado de lado em boa medida, de maneira compreensível, porque o Gilberto Freire foi tornando-se cada vez mais conservador. Se ele principia a sua obra como um autêntico revolucionário das ideias, revolucionário da forma propriamente do ensaio,
O Gilberto Freire, infelizmente, com o golpe militar de 64, torna-se, inclusive, dedo duro da ditadura. Então, ele foi sendo deixado de lado. O Sérgio Buarque de Holanda foi entronizado porque via-se, em Raízes do Brasil, a partir de uma interpretação do Antônio Cândido, uma vocação democrática de contestação da ordem do homem cordial, do Estado patrimonial, de uma certa tendência que foi vista como sendo um radicalismo possível de uma alternativa democrática. Estou sendo claro? Essa é a tradição no pensamento social brasileiro. Dela ainda não saímos. Nessa tradição, agora surge a originalidade do Gessé, que nem sempre é reconhecida. O que o Gessé Souza está propondo é nada menos do que uma revolução copernicana nessa tradição. Revolução copernicana. O Kant, em 1781, quando escreve a Crítica da Razão Pura, diz no prefácio: estou fazendo uma revolução copernicana, porque ele diz, até hoje as pessoas estão preocupadas com o objeto. Pode-se conhecer o objeto? O que é o objeto? Diz o Kant, pois eu estou preocupado com o sujeito. O que é que o sujeito pode, de fato, conhecer? A crítica do Kant é, sobretudo, a crítica de si mesmo. Antes de tentar conhecer o objeto, devo me perguntar de apreensão do objeto. Essa é a pergunta do Gessé, uma revolução copernicana no pensamento social brasileiro. A pergunta do Gessé é: o que de fato estrutura uma sociedade são as relações de poder. As relações de poder, elas são a materialidade de algo. É este algo que importa. O que é este algo? É o conjunto de ideias que termina dominando a percepção de mundo dos cidadãos e que os leva a agir. E o poder é a materialização dessa capacidade interior de manipulação. Quem realiza isso? Aqui vem a surpresa da resposta do Gessé, que eu particularmente acho uma resposta ótima, porque eu sou professor universitário. Segundo o Gessé, somos nós. Isso é, são os intelectuais, que ainda que não sejam reconhecidos como artífices do princípio de realidade, quando a imprensa, o Jornal Nacional, Boa Noite, quando a Globo News, quando os veículos transmitem determinadas ideias e usam certos princípios para avaliar os fatos, ainda que de maneira indireta, eles estão recorrendo aos intelectuais, aos que formularam os princípios. Então, segundo a originalidade do ponto de vista do Gessé, o Gessé está menos preocupado com a hipotética definição de um objeto, Brasil, do que dar um passo atrás e compreender quais são as relações de poder que no interior deste objeto, Brasil, permite a manipulação de ideias e a origem dessas ideias. Quem criou essas ideias e quem o fez com base em quê? E isso é muito importante, que nem sempre é compreendido no trabalho do Gessé, que, de fato, é uma crítica radicalíssima ao Sérgio Buarque de Holanda. Mas não é uma crítica ao sujeito, CPF Sérgio Buarque de Holanda. É uma crítica ao fato concreto de que o Sérgio Buarque de Holanda, o que realiza, sem ter disso plena consciência, é uma assimilação à crítica da maneira como ele entende determinadas teorias europeias que ele traz para o Brasil. E, nesse sentido, nós não podemos ser, senão, cópia negativa do que nunca fomos. Nós não podemos ser, senão, um projeto incompleto do que jamais seremos. Nós não podemos ser, senão, uma mímesis equivocada de um projeto que, de fato, não nos cabe. Modernização. E tem um ponto muito importante, que eu vou depois pedir que o Gessé fale para vocês, que é rigorosamente fundamental, e que é importante que não fique apenas na linguagem do especialista. É que o que está por trás de todo o esforço do Gessé, se eu compreendo bem, mas se eu não compreendo, não diga que seria delicado. O que está por trás do trabalho do Gessé é uma crítica radical à teoria da modernização levada adiante, entre outros, mas pelo Talcott Parsons, da sociologia, que foi muito importante pelo Alexandre Fernandes, que, por exemplo, teve um debate nos anos 80 fundamental. Eu pensava nisso, relendo, que é o do Richard Morse e o Espelho de Próspero, que é um brasilianista muito simpático, adorava caipirinha, o Richard Morse, e que tem um livro importante chamado O Espelho de Próspero, que ele compara a América protestante aos Estados Unidos protestante com a América Latina católica. E claro que a comparação para nós não é nada boa. Objetivamente, nós estamos sempre atrás. Então, em última instância, o que o Gessé está propondo é uma crítica radical da aceitação acrítica de que existe uma teoria da modernização de caráter planetário e que nós devemos a ela nos adaptar. Dirá o Gessé, então, se fizermos isto, nós seremos sempre o lado inferior da história. Nós não poderemos escapar do que ele diz, o viralatismo do Sérgio Buarque de Holanda, compreendendo-se, por isso, a aceitação acrítica da teoria norte-americana e europeia. Terceiro ponto, eu concluo, para voltar a escutar o Gessé, que todos nós queremos. Estou sendo claro? Muito. Terceiro ponto é que, então, há uma originalidade ainda mais forte na obra do Gessé. É que, dando esse passo para trás,
Quer dizer, em lugar de ficar obsedado pela ideia de um objeto ali, fora do nosso alcance ou fora da nossa própria formulação Brasil, e que nós nos angustiamos porque nunca conseguimos definir, em lugar dessa angústia, trata-se de uma produtividade. Do que se trata de pensar é que isto que nós chamamos Brasil tem a sua origem na escravidão. Tem a sua origem em milhões de corpos escravizados aos quais foi negado o mais elementar direito que desde o século XVIII move a cultura ocidental. O escravizado nunca teve habeas corpus. O escravizado não tem direito ao próprio corpo. O escravizado tem o seu corpo reduzido a um objeto. O escravizado não tem subjetividade, não tem direito à subjetividade. Tema recorrente em muitos contos de Machado de Assis. Mas, então, para o Gessé, de maneira radical, o Gessé está tornando uma frase do Joaquim Nabuco, Minha Formação, 1900, capítulo Maçangana, que o Caetano Veloso tornou célebre, que nós sempre repetimos, mas nunca derivamos as consequências. A frase é que a escravidão ainda por muito tempo determinará os rumos o destino deste país. O Gessé toma essa frase, é como se ele tomasse essa frase do Joaquim Nabuco e desenrolasse o novelo. E o que o Gessé mostra, então, neste livro e na obra dele, é que esta é a marca fundamental da desigualdade brasileira, é a permanência da escravidão por outros meios. Me aproximo do Clausewitz. É porque ele mostrará que há, sem solução de continuidade, uma passagem abrupta, brutal, crudelíssima, muito brasileira, porque cordial também. É a passagem do escravizado para a constituição do que ele chama ralé. Que se o escravizado não tem o habeas corpus, não tem o corpo, muito menos a subjetividade, a ralé é aquele que é desajustado estruturalmente, que nenhuma circunstância se adapta a essa modernidade, e não tinha condições históricas para fazê-lo. Dos escravizados passamos a ralé, e neste caso o que sempre acontece é que existe um ponto meridiano. O ponto meridiano é que a elite brasileira é, por assim dizer, Gessé, brasileira demais. Recordemos a etimologia. Brasileiro, na sua origem, em 1500, nas décadas iniciais do século XVI, brasileiro não era identidade, não era ontologia. Brasileiro era negócio. Brasileiro era aquele que mercadejava as coisas da terra pela exploração predatória da natureza e pelo desprezo vitimário em relação ao originário. Isto é, o brasileiro negociava pau-brasil e desprezava de maneira vitimária o indígena. Posteriormente, o brasileiro fará o negócio do açúcar, do ouro branco, e o desprezo vitimário será voltado ao escravizado. A elite brasileira é exemplarmente brasileira, mas agora o indígena e o escravizado tornou-se um Estado, e a elite brasileira é parasitária em relação ao Estado. Concluo. Nessa releitura, Gessé, me chamou muita atenção em 3 momentos, nas páginas 19, 90 e 91. Vocês têm um livro aí diante de vocês? Abro na página 19. Porque é um ponto importante, mas eu não vou mais falar, que eu quero ficar nos 15 minutos. Eu vou pedir para o Gessé, isso é bem importante, Gessé, que o Gessé explique para vocês, teoricamente, a novidade que ele propõe para o conceito de racismo. É bem importante. Isso me parece que é um ponto crucial, Gessé, do seu trabalho, sem o qual, de fato, não se entende quando você fala em racismo racial, racismo cordial. Então, isso eu vou pedir para você falar para as pessoas. Vou terminar trazendo uma surpresa para mim. No final da página 19, o culturalismo da teoria da modernização é uma continuação, por outros meios, do racismo científico da cor da pele. Na página 90, como eu sou velhinho, eu leio anotando. Eu não consigo ler na página 90, a ralé, a criação da ralé é essa continuação da escravidão por outros meios. E na página 91, o perigo negro, que era o famoso medo do Haiti do século XVIII e XIX, é continuado por outros meios, no massacre aberto e hoje aplaudido sem pejo de pobres e negros em favelas e presídios. Por que eu digo a presença fantasmática de Karl von Clausewitz? O Karl von Clausewitz é o general prussiano que, derrotado e depois vencedor de Napoleão, escreve o famoso Der Krieg, da guerra, que é o tratado moderno mais importante de compreensão da guerra. E é uma frase que é o eixo de todo o trabalho do Clausewitz. Ele fala: a guerra é a continuação da política por outros meios. O que o Clausewitz queria dizer com isso é muito simples. Ele quer dizer,
A guerra não pode ser vista como um fenômeno isolado. A guerra não é a manifestação de um instinto primitivo humano, de uma barbárie recalcada que finalmente retorna. Não, não, não. A guerra, diz o Clausewitz, é a lógica da política por outros meios, isto é a disputa por recursos materiais, por recursos minerais e a disputa por mercados. Recordem-se que a Primeira Guerra Mundial, nós adoramos dizer que tudo dependeu do assassinato do Duque de Sarajevo. É mentira. A Primeira Guerra Mundial explode na véspera da consecução de uma obra que teria mudado a geopolítica internacional, assim como hoje nos encontramos numa situação tensa pela nova Rota da Seda chinesa. Era o término da construção da ferrovia Berlim-Bagdá, que deslocaria o eixo da economia europeia e daria hegemonia econômica à Alemanha. A guerra começa, porque a guerra é a continuação da política por outros meios. Jessé, isso quer dizer que nós vivemos numa guerra permanente não declarada?